Sejam bem-vindos. Sou a professora Déia Nunes Fernandes, da disciplina Pesquisa em Educação Matemática, do curso de especialização em ensino de matemática. Hoje nós discutiremos sobre o movimento da educação matemática no Brasil. Para tanto, nossa aula está organizada da seguinte forma. Inicialmente, discutiremos sobre o surgimento da educação matemática como campo profissional e científico no cenário internacional. Em seguida, analisaremos os primeiros sinais de organização dessa comunidade de educadores matemáticos no Brasil e o cenário a partir da década de 1980. Depois, apresentaremos um resumo e as referências utilizadas. Esta aula tem como objetivo levar você a conhecer o processo de constituição da educação matemática no Brasil como campo profissional. Para discutir o cenário internacional, nós vamos estar pautados em Fiorentino e Lorenzato, 2006. Esses dois autores, eles apresentam no seu estudo uma pesquisa realizada por Kilpatrick em 1992, onde Kilpatrick apresenta 3 determinantes para o surgimento da educação matemática como campo profissional e científico. O primeiro diz respeito à preocupação tanto de professores como de pesquisadores, tanto de matemáticos, com a melhoria das aulas e atualização e modernização do currículo escolar da matemática. Então, como que eles iam fazer essa divulgação e socialização dessas ideias para as novas gerações. Então, a preocupação com o ensino da matemática começa a estar aparecendo aqui. E também a iniciativa das universidades europeias, no final do século XIX, em promover a formação de professores para atuar em nível secundário. Então, começam a surgir os cursos, os especialistas universitários em ensino da matemática. Outro determinante apontado é a preocupação de psicólogos americanos e europeus com o modo como as crianças aprendiam matemática. Até então havia uma preocupação com a sistematização, a organização da matemática, mas no ambiente escolar não se preocupava como é que se dava essa questão cognitiva, como é que a criança se apropriava das ideias matemáticas. Então, aí você tem o destaque de John Dewey, com o livro Psicologia do Número, e Felix Klein, o livro Matemática Elementar de um ponto de vista avançado. Ambos eles chamam a atenção para essa necessidade de, no ambiente escolar, estar olhando para esse processo de formação do indivíduo, do pensamento matemático do indivíduo, olhar para as questões do cognitivo. Então, esses são os 3 determinantes que apontaram por Kilpatrick, quando você percebe a preocupação com o ensino, com o currículo da matemática, a preocupação de surgimento de curso de formação que aqui dá o sinal desse campo como campo profissional, surgimento de profissionais da área, e psicólogos e matemáticos também preocupados com a questão do ensino da matemática. Ainda nesse cenário internacional, Fiorentino e Lorenzato, ele aponta o movimento da matemática moderna ocorrido nos anos 50 e 60, ali já esse movimento surgiu motivado pela Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, e também após a Segunda Guerra Mundial, quando foi percebida a necessidade de uma reforma, de mudança curricular, uma defasagem do currículo, e aí, a partir disso aí, foi observada a necessidade dessa mudança curricular, porque o progresso científico e tecnológico não estavam, após a Segunda Guerra Mundial, foi percebido que havia uma defasagem. Então, essa defasagem clamava por mudanças. Então, o movimento da matemática moderna, ele vem impulsionado por essas ideias também. O Dario Fiorentino e Lorenzato, eles apontam que à época houve um salto da pesquisa em educação matemática, Por quê? Porque, motivados por tudo isso, a sociedade norte-americana ela começa a direcionar suas pesquisas para a questão do currículo escolar em matemática. Também começam a surgir os grupos de pesquisa envolvendo matemáticos e educadores.
e também os programas específicos, né, para formar educadores matemáticos, programas de mestrado e doutorado em matemática. Então, essa é a configuração que você tem, principalmente a partir da década de 50 e 60, no cenário internacional. Você tem a preocupação com o ensino, você já tem as pesquisas sendo direcionadas para um novo currículo escolar, e você já tem os grupos de pesquisas e os programas específicos de mestrado e doutorado na época. A partir de 30, você já começa a ver preocupações com o ensino da matemática, principalmente na reforma de Francisco Campos, em 1931, onde a reforma vem sugerindo, né, a eliminação de assuntos de interesse puramente formalístico, sinalizando a necessidade de se olhar a questão da contextualização do ensino. Em 1934, tem um grande feito, que é a fundação da Universidade de São Paulo, onde essa fundação ela influenciou o surgimento de novas universidades e também ela criou o primeiro curso de licenciatura plena em matemática, ou seja, o primeiro curso a formar professores para atuar no ensino secundário, tal como vinha acontecendo aconteceu na Europa, aqui também começa em 1934. Então aqui você já tem o campo, sendo o campo profissional já sendo delineado, né? Você já vai formar professores de matemática. A partir da década de 1950, você também já tem sinais da organização dos professores que ensinam matemática. Você já tem a realização do primeiro congresso de professores em 1955, em Salvador. Já tem sinais da presença do movimento da matemática moderna. Os livros didáticos já começam a trazer a mudança, né, nos conteúdos, já estão sendo feitos, os livros já estão sendo publicados, já direcionados com as mudanças indicadas no movimento da matemática moderna, a questão da algebraização, as estruturas algébricas, a teoria dos conjuntos, já vem começando a ter os primeiros sinais da presença dessas mudanças do currículo da matemática escolar. Você já tem também especialistas em didática e metodologia do ensino da matemática, já tem cursos de especialização direcionados para professores que ensinam matemática. Mas é a partir da década de 1970 que você vê fortes sinais do movimento da matemática moderna impulsionando a educação matemática escolar, né, no Brasil. Quando surgem os grupos de estudos e pesquisas, né, no cenário, que é o GEPEM em São Paulo, o GEMPA em Porto Alegre, GEMEC no Rio de Janeiro, o GEPEM também no Rio de Janeiro, em Guanabara, né, no estado da Guanabara, na época. E o que acontece? Todos esses grupos eles surgem impulsionados pelo movimento da matemática moderna, porque esses professores estavam tendo a mudança, né, no currículo, mas os professores não sabiam, não tinham formação para trabalhar com aqueles conteúdos. Então, por iniciativa, começaram a se organizar em vários estados brasileiros grupos de estudos e pesquisas justamente para dar conta, para estudar sobre essas mudanças direcionadas pelo movimento da matemática moderna. Mas é a partir da década de 1980 que essa configuração que a gente tem hoje do campo da educação matemática, que ele começa a se configurar, né? Você tem a criação de programas de pós-graduação. Na Unesco, o primeiro programa de mestrado e doutorado em educação matemática. Você está até São Paulo, Rio de Janeiro, a Unicamp, a Santa USP, a UFSCar, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Pernambuco. Você também vai ter as publicações, os livros, né, as revistas. Você já tem um lugar onde os educadores matemáticos ter publicações, revistas específicas da área. Você vai ter os eventos próprios, os encontros nacionais de educadores matemáticos, nacionais e internacionais. Você já tem pesquisadores publicando em suas linhas de pesquisa, nas várias linhas de pesquisa que formam o campo. A Sociedade Brasileira, a criação da SBEM, que é a Sociedade Brasileira em 1988,
com sua revista Educação Matemática em Revista, e a participação na ANPED, que é a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Educação, com o GT19. Então, a educação matemática já ganha um espaço no cenário nacional para publicar, para discutir a educação junto com os demais outros campos da educação. Então, por conta de tudo isso, o Garnica e Souza, eles vão dizer que o campo da educação matemática se tornou um campo autônomo de investigação, porque já tem como campo profissional, ele já tem programas que formam um profissional específico, já publica em locais próprios do campo, tem eventos próprios, tem uma sociedade, tem linhas de pesquisa, tem pesquisadores nessas linhas. Então, já está no cenário nacional, já tem um espaço. Então, é um campo de investigação em construção, mas que já tem uma certa autonomia. Então, esses foram os movimentos, né, que foram sendo realizados na educação matemática para esse campo se constituir, este campo que hoje nós chamamos de autônomo de investigação. Na aula de hoje, em busca de conhecer como se deu o processo de construção da educação matemática do Brasil, discutimos sobre o surgimento desse campo no cenário internacional, identificamos o movimento da matemática moderna como impulsionador do surgimento da educação matemática no Brasil na década de 70, e a partir da década de 1980, a educação matemática começa a se configurar como um campo autônomo de investigação. Nós somos pautados em Fiorentino e Lorenzato e Garnica e Souza. Para aprofundar um pouco mais sobre esse tema, eu sugiro, se você tem conhecer os periódicos do campo, né, faz bem, nesses endereços estão disponíveis aqui. Conhecer, se você quer conhecer sobre os grupos de pesquisa, grupo de estudos, né, acesse a tese da Heloísa de Souza, que ela traz uma discussão sobre os grupos de estudo e pesquisa da época, da década de 60, 70. Sobre o movimento da matemática moderna, você pesquisa no site do GEMAT, que eles têm trabalhos publicados sobre o movimento da matemática moderna. Sugiro também leituras complementares, né, desse texto, Movimento da Educação Matemática do Brasil, 5 décadas de existência, e os capítulos do livro Elementos de História da Educação Matemática, 6, 7, 8, 9 e 10. E também uma dica de leitura é o e-book Memórias da Educação Matemática do Brasil, disponível nesse endereço, um livro que você vai conhecer sobre a educação matemática a partir da experiência de quem vivenciou o processo. É uma memória de educadores matemáticos. E, mais, aprofunde suas leituras sobre o tema, acesse o link, visite os sites, participe do fórum de discussões, compartilhe suas dúvidas. Isso é importante. Bons estudos e até a próxima.